Que a educação busque, sobretudo, acender o interesse dos que estudam. Se isso não pode fazer, que fechem as portas, que fechem, porque a razão se perdeu, Quando Thomas Hobbes pensou sobre o Estado, mal sabia Sócrates também, e mal sabia a Mary quando ela pensou a radioatividade, que as pessoas estudariam suas ideias no futuro, em prol da evolução do mundo. Epa, calma lá, acabei de perceber que tem um erro, vamos fazer uma edição aqui bem rapidinho para que a gente possa corrigir e que tudo fique mais justo. Que as pessoas estudariam suas ideias em prol da prova de múltipla escolha. Eu queria muito poder começar esse vídeo falando: o Enem tem que acabar. Só que daí eu estaria mentindo, porque de verdade eu não acho que ele tenha que acabar. Por causa que, afinal das contas, o que é o Enem, né? Ele foi criado com o objetivo de avaliar os conhecimentos que os alunos tiveram ao longo do ensino médio, para que assim mudanças na educação pudessem ser feitas e essas mudanças pudessem ser apropriadas de acordo com o que os alunos mais precisam, né? Já que foi feita uma avaliação, o Enem. Depois, essa nota que você conseguia com essa avaliação, ao que eu entendo, foi apropriada para que a gente pudesse, para que os alunos que acabaram de sair de repente do ensino médio, ou na verdade qualquer cidadão brasileiro, pudesse usar essa nota, esse desempenho medido, para que ele conseguisse ingressar numa faculdade. Então aqui nesse vídeo, de jeito nenhum, eu digo na intenção de que essa forma de você, que é tão importante, né? Porque o sonho de algumas pessoas é conseguir fazer uma graduação. Então é de fato um sistema que auxilia e que de jeito nenhum deve ser cortado do país e banido do mundo. No entanto, embora isso seja verdade, muitas pessoas no Brasil, estudantes e tudo mais, fazem o Enem todo o ano. Eles saem da escola e eles vão lá e fazem o Enem. Essa que é a questão. É o volume certo de pessoas e não somente o volume de pessoas, mas porque o Exame Nacional do Ensino Médio, ele constitui-se numa virada importante na vida das pessoas, na vida de várias pessoas, né? E é aí que tá o problema. O problema tá no volume e o problema também tá na importância. Vamos, antes de tudo, recapitular as coisas do mundo, lembrar como é que as coisas do mundo são. As pessoas, elas são várias pessoas que existem, suponhamos, no Brasil, ou melhor, vamos pegar no mundo. Existem no mundo 7 bilhões de pessoas e eu posso dizer que nenhuma delas é igual a outra. No Brasil não é diferente. No Brasil não existem 7 bilhões de pessoas, um pouquinho menos. Só que você imagina, sabe, centenas de pessoas que elas possuem uma vida diferente. Concorda que cada uma tem a sua vida? Cada uma foi criada de um jeito, num ambiente, e até pessoas como irmãos que foram criados no mesmo ambiente. Se você tem irmãos, você fala. E se você é mãe, de repente pai, e tem mais de um filho, ou se você já viu mais de uma criança que de repente cresceu na mesma casa ou cresceu na mesma família, ela sabe que provavelmente elas não são iguais. Elas podem talvez serem iguais em aparência, mas de fato elas não são iguais em mentalidade. Elas podem ser parecidas, mas elas jamais serão iguais. Porque talvez, né, e aí a gente já tem na filosofia muitas pessoas que falam sobre isso, o jeito que a gente interpreta o mundo é diferente, certo? E cada pessoa pode interpretá-lo de uma forma e a partir disso tomar o rumo da sua vida. Ou também não. A questão é que, como se não bastasse que as pessoas todas fossem muitas pessoas e fossem muitas pessoas diferentes, imagina areia numa praia. Imagina só que cada grão de areia dessa praia ainda assim tem as suas singularidades. Então, são várias pessoas e várias pessoas diferentes e cada pessoa pode gostar
e desgostar de mais de uma coisa. Assim como ser boa ou ser ruim em também mais de uma coisa. E isso não impede com que em várias coisas ela tenha uma habilidade. Por exemplo, eu posso ter uma habilidade em música, eu também posso ter uma habilidade no esporte, eu também posso ter uma habilidade no raciocínio lógico, eu também posso ter uma habilidade em artesanato. Eu posso ter uma habilidade em qualquer coisa. E mais de uma habilidade, assim como várias coisas que ela não vai bem, certo? Essa introdução ela é necessária, ela é primordial para que possamos prosseguir e entender com o resto de todo o vídeo. Existe o mundo, existe o Brasil. E no Brasil existem as famílias, e nas famílias existem, junto com as famílias, a gente tem interligado a elas, melhor dizendo, o meio, a gente tem a escola, a gente tem, de repente, a igreja, a religião daquela família, a gente tem o meio, o que ela frequenta, o que ela faz, o que ela não faz. Em cada família a gente tem os indivíduos da família, em cada indivíduo da família a gente tem um jeito de ver, e cada jeito de ver as habilidades, e aí vem as habilidades e também as coisas que ele desgosta, o que ele gosta, e as coisas que ele é bom e as coisas que ele é ruim. As coisas que ele não sabe que ele é bom, as coisas que ele não sabe que ele é ruim. E as coisas que ele acha que ele é bom, mas que ele, na verdade, é ruim. E vice-versa. É muito específico e é uma variedade e uma multiplicidade imensa e enorme para que no final das contas a gente pegue esses alunos, estudantes, ignorando tudo isso que eu acabei de falar, coloque eles numa sala, 40 deles, e espera que eles tenham o mesmo desempenho, um desempenho ao menos mediano, ou um desempenho que vá, um resultado que vá de fato dizer alguma coisa a respeito de suas qualidades, habilidades, capacidades, inteligências, mérito e não sei das quantas, isso é mentira e isso é ridículo. Pelo motivo que eu falei e por essa construção de realidade, é impossível e é irreal essa ideia, é na verdade ingênua essa ideia, e um tanto quanto tosca, colocar 40 pessoas na sala e esperar que elas, sabe, vão fazer do mesmo jeito. Achar que, porque elas estão fazendo a mesma coisa, ou seja, o mesmo teste de múltipla escolha, logo é justo que todas elas sejam avaliadas a partir disso. É óbvio que não. Poxa, pelo amor de Deus. Tem aquela frase lá do Einstein, que é, você não pode julgar um peixe pela capacidade que ele tem de subir numa árvore. É mais ou menos essa frase, na verdade a frase não é exatamente assim. Eu acho ela meio saturada, mas é exatamente isso que se trata. Essa ideia ridícula de pegar pessoas com inteligências diferentes, com capacidades exímias e singulares individuais e subordiná-las a um teste ridículo igual ao Enem. No final do vídeo, eu vou dar uma solução para isso. Por enquanto, eu tô aqui criticando. Mas só que não vai ser uma crítica que eu vou só falar mal. Vai ser uma crítica construtiva. Ridículo igual ao Enem. Então, estamos aqui nessa primeira fase problematizando o fato do Enem existir. Na verdade, do Enem existir do jeito que existe. Como eu falei, o problema não é ele existir. Na verdade, ele é bem útil. E depois, no final, vou fazer uma solução. Vou falar como que isso pode ser solucionado. Como que a gente pode lidar com isso da melhor jeito possível. Tá bom? Então tá bom. Agora, gente, eu falei tudo isso e ao mesmo tempo que dito isso, eu digo que o Enem deve ser mantido. A questão é que vamos pegar de exemplo, outra vez, vamos pegar um exemplo, as coisas que já existiram. Vamos começar com a Constituição. Antes a gente tinha o quê? Antes a gente não tinha a Constituição, né? Essa Constituição aí que garante os nossos ir e vir, né? Por muito tempo não teve. E aí teve lá a Revolução Francesa, Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Foi desenvolvendo ao longo da Europa e também ao longo do nosso querido Brasil essas leis e essas regras que se adaptam mais de acordo e se adequam à realidade do país. A realidade do que as pessoas e os cidadãos ali, eles estão lutando pelos seus direitos. Ninguém vai dar os direitos, certo? Porque é um progresso. E ao longo do tempo as pessoas vão lutando por esses direitos e aí elas vão adquirindo eles. Ou melhor, adquirindo não. Na verdade, porque elas já tinham. Nada é diferente disso. Essa é a essência também da dialética, né? Tudo tá em mudança, nada tudo muda. Não digo que o Enem deva ser eliminado, mas que um passo à frente deve ser dado. Porque o que requer o nosso futuro, que é um futuro mutável, de coisas que vão e de coisas que vêm, inova
não é ficar estagnado e muito menos ensinar os nossos jovens estudantes a ficarem estagnados sempre na mesma coisa, sempre no mesmo tipo de prova, no mesmo tipo de avaliação medíocre. Na verdade, a gente precisa que eles evoluam, que eles desenvolvam novas habilidades e capacidades. De qualquer jeito, é em cima dessa progressão, é em cima da avaliação das tuas habilidades individuais, capacidade criativa, capacidade de inovação, que a gente precisa olhar. A gente não precisa saber somente se eles lembram aplicar as fórmulas, muito menos somente se eles sabem interpretar uma imagem da época do Renascimento. Essas são habilidades importantíssimas, certo? A gente precisa de pessoas que saibam tanto ser criativas quanto seguir o que já existe. Afinal das contas, você ia preferir que o piloto do seu carro fosse uma pessoa que segue as regras que já existem para pilotar carros, ou você ia preferir que no meio do trajeto ele decidisse ser criativo? Tornam a dizer que essas habilidades trabalhadas no Enem, elas são um tanto quanto avaliadas, melhor dizendo, no Enem, elas são um tanto quanto insuficientes. Agora, a gente vai para uma outra questão. Lembra que eu falei no início sobre você comparar pessoas com habilidades diferentes e o quanto que isso era um absurdo? Comparar pessoas com habilidades diferentes a partir de um único critério. Imagina só, agora, você não só comparar as pessoas pessoas diferentes, de acordo com um único critério, como impedi-las de mostrar o que elas são boas e quais são as tuas habilidades. Não bastasse somente colocar, sei lá, um gavião para apostar corrida com um guepardo, mas tinha que cortar as asas do gavião. Esse exemplo ficou meio fábula. Além dele ter que agir em cima de uma coisa que ele não é apto e que não lhe convém, em contraposição que o teu adversário está na vantagem, você ainda vai lá e corta a asa dele. Você ainda vai lá e impede-o de usar a tua qualidade. Isso é um tanto quanto covarde, não acha? Mesma coisa de você prender um passarinho na gaiola. É um ato meio covarde. Tire-me o que eu acredito e me coloque a uma coisa que eu não acredito. É exatamente isso que acontece, né? Não é à toa que a evasão escolar é alta. Não é à toa que o desinteresse é crescente. Não é à toa que o ensino está cada vez mais defasado. E é meio triste quando a gente vê que essa massa de pessoas, essa onda de pessoas imensa no Brasil inteiro tenha que fazer isso. Ou melhor, tenha isso como avaliação. E não só a respeito do Enem, mas a respeito das escolas. As escolas avaliarem os alunos desse jeito, avaliarem com esse tipo de prova. É inevitável. Algum jeito de avaliação deve ter, para que você veja se está ocorrendo algum aprendizado ali, certo? Mas, e esse jeito não deve ser eliminado, porque as habilidades que você trabalha no Enem, em provas do tipo, relacionar os seus conhecimentos com os conhecimentos existentes, com o que está pedindo, com o enunciado, com as opções ali de resposta, é uma habilidade importante, certo? É uma habilidade de fazer essa relação. Um raciocínio lógico, de repente, é uma coisa importantíssima. No entanto, como eu falei, é insuficiente. Podiam avaliar isso, mas avaliar outras coisas, dar outras oportunidades, conceder outras oportunidades para outras inteligências, porque na verdade o ser humano é muito diverso e não existe nenhum tipo de padronização que possa haver para explicá-lo. Na verdade, podem existir padronizações de repente biológicas, mas de jeito nenhum padronizações humanas. Agora a gente vai para sugestões, ou seja, o que eu acredito que deveria ser feito para que a gente pudesse ter aí, não que substituísse o Enem, mas que cumprisse uma função além dele. Então, eu sugiro que a avaliação ela seja, sobretudo, segmentada na individualidade de cada tipo de inteligência. Existe a inteligência musical, a inteligência lógico-matemática, existem várias inteligências. Por que não possibilitar que essas inteligências, elas aflorem e elas possam se mostrar de algum jeito? E que o ensino, por exemplo, o ensino fundamental, o ensino médio, até os anos iniciais, eles não deixem de ensinar a matemática, não deixem de ensinar a língua portuguesa, não deixem de ensinar nem a física nem a química, mas que eles trabalhem habilidades cognitivas, tais que serão o alicerce para o desenvolvimento de novas ideias, para o desenvolvimento nem só de novas ideias, sendo egoísta, pensando no mundo, o mundo precisa de novas ideias, mas pensando no indivíduo,
para a evolução do indivíduo, que preze a evolução dele. Se houve uma evolução, desde o momento que ele entrou na escola até o momento que ele saiu, isso é o que importa. Não importa, porque pode muito bem haver uma evolução no indivíduo, ele entrando na escola e saindo, por exemplo, com uma nota baixa. E que trabalhe, principalmente aqui, eu acho, o interesse, que busquem despertar e atiçar essa chama de interesse entre os alunos, entre os que estudam, porque essa é a função. Como que você vai ensinar e vai querer trabalhar algum tipo de coisa com gente que não quer saber disso, que não liga, que não vê importância e que principalmente não vê como aqueles conhecimentos podem ser aplicados, e que a gente pare de se limitar ao que já existe e que a gente possa também valorizar as qualidades de cada indivíduo, as qualidades e as capacidades e o potencial, principalmente o potencial de cada um, a partir da diversificação das formas de avaliação. E tudo isso é difícil, na verdade, porque exigiria, porque como eu falei lá no começo, é um negócio em massa, né? É um tipo de avaliação, é um exame em massa, onde muitas pessoas fazem. Muitas pessoas, muitas salas e muitas escolas e muitos alunos. Então, é difícil, de fato, diversificar. É difícil buscar uma inteligência e, sabe, você tirar esse negócio que é massificado e buscar algo que é individualizado, que não é generalizado para todos. É um trabalho grande e é um trabalho difícil. Mas eu me pergunto, se a educação não pode fazer isso, se ninguém pode fazer isso pela educação, então qual que é a razão dela existir? Então qual que é a razão dela existir se for para existir de um jeito insuficiente? Se for para existir de um jeito que faz aumentar o nível de desinteresse? Se for para existir de um jeito que não trabalha o que deve ser trabalhado ao que precisa o mundo? Mas principalmente que o ensino e o Enem, qualquer forma de avaliação, sobretudo de educação, passe a visar um bocado mais a evolução do que a competição.